Oi, tudo bem com você? Hoje nós estaremos vendo um pouquinho sobre colhemos o que plantamos. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver agora o que a palavra nos diz. Está lá em Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 9, diz assim: Mas não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa planta, ela é isso mesmo que ela colherá. Se planta no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se planta no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente os que fazem parte da nossa família na fé. Vejam-me bem, a palavra ela está nos ensinando e nos mostrando que o que a gente plantar é o que a gente vai colher. Se a gente planta no Espírito de Deus, a gente vai colher vida eterna, vai colher coisas boas. Por quê que a gente vai colher coisas boas? Porque o fruto do Espírito que a gente semeia por onde a gente passa, significa o quê? Significa paz, alegria, né? Paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, domínio próprio, né? Humildade. Então, essas sementes que nós, vamos plantando por onde a gente passa, né, aonde a gente convive, a gente vai receber, vai colher de volta, né? Agora, quando a gente planta, né, na carne, no que eu quero, muitas vezes, o que a minha vontade quer, com certeza a gente vai colher a morte. Por que que a gente vai colher a morte? Porque quando a gente planta na carne, a gente planta simplesmente, olha, imoralidade sexual, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, invejas, né? Bebedeiras. São essas coisas, né, que vai gerar o quê? Vai gerar morte. Então, é interessante a gente, como filhos de Deus, como povo de Deus, a gente perceber que precisamos ter muito cuidado com o que a gente planta, porque a semeadura ela vem. Tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Tudo que a gente faz tem consequência. Mas o interessante é que a gente precisa prestar atenção e ter muito cuidado é que tudo que a gente faz, seja bom ou seja ruim, a consequência não é só para mim que faço, a consequência é para todas aquelas pessoas também que estão ao meu redor, que estão convivendo comigo. E eu vou dizer mais ainda, tem coisas que nós fazemos que vai atingir todo mundo. Um exemplo claro, bem claro, e que a gente precisa ter muito cuidado, é as eleições agora no domingo. Nós precisamos refletir, ainda dá tempo a gente refletir. Os que já têm o seu candidato certo, tudo bem, né? Eu já tenho o meu, e bem claro, e bem certo
a quem eu vou dar o meu voto de confiança. Mas tem muita gente que no outro turno deixou de ir, né? Tem muita gente que se absteve de votar, tem muita gente que anulou o seu voto. E essas pessoas que ficaram em cima do muro, vamos dizer, essas pessoas, elas podem decidir essa eleição. E essa eleição é uma eleição que não é comum às outras passadas. Nós não estamos escolhendo um presidente da República. A gente está escolhendo um plano de governo, um modelo de governo que vai ser implementado no Brasil. E isso não é coisas isso não é uma palavra que eu estou dizendo que não, isso é coisa, isso não pode, isso não vai acontecer, isso é conversa, isso é historinha para boi dormir. Não é historinha para boi dormir. Antes fosse. Por isso é que é importante a gente pensar em quem nós vamos votar no domingo, em quem nós vamos semear a nossa semente. A semente de espírito ou a semente da carne? A semente de vida ou a semente de morte? Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Eu não vou falar de outros países porque eu não quero me alongar muito. Mas eu vou falar de 2 países, nossos vizinhos. Venezuela, Argentina. Venezuela e Argentina. Foram países que plantaram a semente da morte, talvez com o mesmo pensamento. Isso não vai acontecer conosco. Isso não vai acontecer. E eles estão passando fome. E eles estão passando por um problema social tremendo. Porque eles acharam que não ia acontecer lá. A mesma coisa nós estamos prestes a fazer aqui no Brasil. E a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, a gente precisa buscar informações, a gente precisa pesar os prós e os contras. Você já se perguntou quais foram as vantagens no final do governo do presidente agora? A gente não pode nem falar mais nome, eu acho, senão cortam os vídeos. Meu Deus do céu, que coisa! A censura está terrível. E essa censura que está terrível no nosso meio agora, aí todo mundo sendo calado. E isso aí já é consequência de um governo que pode ser implementado a partir de domingo. Reflita, pense. Já pensou uma pessoa sem gostar do governo, sem poder falar, sem poder gritar? Que triste! Nem gritar pode, nem falar pode. Tem que ficar ali sofrendo, morrendo, calado, quieto. Então é algo sério demais que eu gostaria de pedir para que essas pessoas que estão em cima do muro reflitam. Vocês podem decidir essas eleições. Não deixe que o Brasil venha ser um país comunista ou socialista, que tudo dá no mesmo, só muda o nome. Se você for averiguar, nomes diferentes, mas no final dá sempre as mesmas coisas. O dinheiro fica para o Estado. O Estado manda em todos. Mas manda de uma forma em todos que o exemplo que nós temos é a Venezuela comendo cachorro, comendo gato. Gente, pelo amor de Deus, comendo lixo. Os ricos não ficam lá. Quem é rico? Olha, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Vocês acham que esses artistas aí que são esquerdopatas, vocês acham que eles moram aqui no Brasil? Não. Vocês acham que eles moram na Venezuela, na Argentina, em Cuba, na China? Não. Eles não moram. Pesquise, busque, vejam. Não moram. Procuram países melhores.
Então, a gente precisa pensar bem o que a gente vai fazer, pensar bem em quem você vai votar. Quando apertar aquele dedinho, aquele 2 númerozinhos, precisa refletir. Pense quando você estiver apertando aqueles números, você vai estar apertando plano de governo. Você conhece o plano do governo de seu candidato? Você já viu? Eu conheço o plano do governo dos dois. Do meu, que ele diz aí o que vai fazer, é uma carta aberta para todo mundo. É uma carta aberta para todo mundo. Mas você conhece o plano do governo da esquerda, do PT, do Partido das Trevas? Conhece? Terrível. É morte pura. Liberação de drogas, liberação de aborto, ideologia de gênero. Isso são as que eu posso falar assim claramente. Está lá. Muitas coisas. Então, é importante a gente refletir, porque o que a gente semear, a gente vai colher. E o que me preocupa mais é que essa colheita não é só para você que votar na pessoa errada, no plano de governo errado. Essa colheita vem para todos nós, para todos nós. É algo tremendo, é algo muito perigoso, é algo que só em pensar eu fico toda arrepiada. Eu fico toda arrepiada. Porque não vai ser brincadeira. Mas o que nós temos, o que o povo de Deus tem, a única coisa que nós temos por nós é o nosso Deus. E a igreja, ela está de rosto no chão, de joelho dobrado, orando todos os dias, clamando e pedindo a Deus que venha socorrer, que escute o seu povo e que livre o seu povo das mãos do inimigo. É interessante que quando a gente vê a palavra de Deus na Bíblia, toda a vida que o povo de Deus não aguentava mais ou estava passando por algo muito terrível, né? Nas mãos dos inimigos, o povo recorria a Deus, dobrava o joelho no chão, clamava, pedia, chorava, se humilhava e Deus atendia. E nesse momento que nós brasileiros estamos passando, nós só temos uma pessoa por nós, o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque o que a gente está vendo nessa política que está acontecendo, isso é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha, como diz Boris Casoy. É uma vergonha. Não é política. Não é política. Não é política, é uma sujeira. É um roubo assim. Então, roubaram até o tempo. Isso é algo. Não entra aqui. Até o tempo do presidente falar nos rádios para as pessoas lá dos interiores que não tem a comunicação, até isso foi roubado. Roubado. E quem fez isso? Quem? E por quê? E para quê? É algo que é uma vergonha. É a única palavra, é uma vergonha. Então, são essas coisas que a gente precisa refletir, a gente precisa pensar como pessoas responsáveis por nós e pelos outros, como filhos de Deus, como igreja, pelo amor de Deus, como igreja. Uma igreja que se diz conhecer Jesus, que se diz ser salvo, que conhece a palavra, votar em algo que é morte, destruição, desigualdade. Como? Como? Reflita, pense.
Domingo, quando você for votar, se você tiver cachorro e gato, leva eles com você. Com certeza, antes de você apertar a teclinha, olhe para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, porque a vez deles vai, a sua sementinha que você está plantando lá, vai chegar nos seus bichinhos de estimação. E se você não tiver bichinhos de estimação, pense nos seus filhos, nos seus netos, no futuro deles. O que você está deixando para os seus filhos, seus netos? Droga liberada aí a valer, como se você estivesse comprando um comprimidinho aí nas esquinas? É isso que você quer deixar? Aborto aí? Aborto aí? Livre? Ideologia de gênero? Banheiro para homem e mulher, criança, sua filha, vai deixar sua filha entrar com banheiro com meninos, com maiores? Gente, é isso que você vai querer? Ai, mas eu não tenho filhos, meus filhos já estão tudo grande, eu não tenho mais filha, a minha filha já está uma mocinha, já está na faculdade, mas é isso que você vai querer para os seus netos? É isso que você vai deixar? A sua herança que você vai deixar? É isso? Reflita. E depois você vai lá para a igreja orar pelas coisas que estão acontecendo, as maldades, pelos roubos. Você sabia que se o Zé ganhar, não vai ter mais preso aí? Vai soltar os presos? Pra quê? Preso na cadeia, né? Pra quê? O maior ladrão foi tirado da cadeia para estar, né, roubando hoje até o tempo nas rádios, que essa eleição vão querer levar no tapetão aí. Só Deus. Domingo, só Deus para livrar o povo brasileiro das mãos de Satanás. Só Deus. Mas vamos, eu tenho uma frase para deixar para vocês hoje. E a frase diz assim, olha: há um ditado que diz: a semeadura ela é livre. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Em outras palavras, a vida que temos hoje é exatamente a resposta do que fizemos no passado. A vida que temos hoje é exatamente a resposta do que temos no passado. Venezuela, Argentina está passando necessidade, as pessoas já estão começando a colher no lixo comida. E Venezuela, eles estão recebendo hoje, estão colhendo hoje o voto que eles deram lá atrás. Brasileiro, igreja, reflita nisso. Reflita e pense e vá votar. E saiba escolher o seu candidato. Porque você pode ter o poder aquisitivo de não comer lixo, e nem cachorro e nem gato. Mas existe a pobreza extrema. Que vai passar a comer cachorro e gato. E o seu cachorro e o seu gato pode ser o churrasquinho e a picanha daquelas pessoas que vão passar fome e necessidade, igual os venezuelanos e os argentinos estão passando agora. Que você reflita, que você pense e que você ponha a mão na consciência e, pelo amor de Deus, vote nos princípios bíblicos, nos princípios de Jesus. Jesus, ele não apertaria uma tecla que fosse implementar um plano de governo socialista, comunista, ou seja o que for, que levasse as pessoas a se drogarem, que levassem as pessoas à fome, à miséria, à desigualdade. E que levasse as pessoas
Há muitas outras coisas que eu vou parar por aqui, porque o vídeo não pode ficar muito longo. Mas reflita no seu voto. Peça sabedoria a Deus. Veja os prós e os contras. Procure informação. Está aí bem claro. Procure a verdade. Procure os valores, os princípios bíblicos. Que a pessoa que conhece a Bíblia e segue os princípios e os valores bíblicos não são pessoas más, não são pessoas que mentem, que roubam e que destroem. Não são. Não são. Veja o que você vai fazer no domingo e leve seu cachorrinho e seu gatinho para votar junto com você. Você se gosta tanto de animal, né? Se gosta tanto de animal, faça isso. Lute por ele. E quem não tem animal, e nem gatinho, nem cachorro, eu não tenho, mas lute pelos seus netos. Lute pelo outro, pelo próximo. Faça a sua parte. Não fique com a parte que a gente já sabe o que vai fazer. Não fique, não tome partido da mentira, do ódio, da destruição. Reflita e que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até a próxima semana, se Ele quiser. Porque tudo está nas mãos dele. Tudo ele está olhando e está vendo. E essa é a certeza da igreja. Nós temos a plena convicção, ou ganhando ou perdendo nessas eleições. Deus, ele vai agir. Ele vai agir. E a igreja sabe disso. Então que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e até a próxima semana. Fica na paz de Jesus, amém?